Olá, Simone. Olá, Sónia. Cá estamos nós, episódio 7 da Vitamina S. Este mês que falamos de sustentabilidade e hoje falamos de processamento alimentar e rotulagem. Isto é um nome assim um bocadinho comprido, mas que é importante para nós conhecermos um bocadinho mais sobre os ingredientes, a validade dos alimentos e até mesmo o seu valor nutricional. É Exatamente. Verdade? E acho que é um tema que traz aqui várias dúvidas, suscita várias dúvidas nos consumidores. Certeza, porque os rótulos às vezes parecem que estão escritos em chinês, não é? Sim. A maioria dos comuns. Inclusive, e porque dizes isso, e bastante interessante, esta semana saiu um estudo que se está a realizar cá em Portugal e que eu aconselho toda a gente a responder, porque se realmente temos dúvidas em interpretar a rotulagem, esta equipa de investigadores de várias universidades aqui do país está a tentar perceber quais são as principais dúvidas dos consumidores na análise da rotulagem, precisamente para conseguirmos que os rótulos cada vez deem mais respostas aos consumidores, porque ainda existem muitas dificuldades de interpretação por parte dos consumidores na análise do rótulo, o que é que devem olhar, o que é que não devem olhar, como é que devem interpretar. Tem tanta informação e a qual nós, na maior parte dos casos, não conhecemos, não é? Não sabemos o que é que aquilo quer dizer, que é mesmo assim, portanto é importante ter um bocadinho mais de conhecimento nessa área, não é? Sim, sem dúvida, e eu achei super interessante, eu assim, que giro, ainda bem que estamos a fazer isto e que estamos a tentar realmente criar rótulos cada vez mais familiares para o próprio e mais acessíveis para o próprio consumidor, para que não sejamos poucos que consigamos interpretar os rótulos, porque eu acho que ainda somos poucos aqueles que conseguimos de facto interpretar um rótulo. E às vezes também olhamos para as características do rótulo que não são as mais interessantes e achamos que essas são as fundamentais. Vais-nos contar isso tudo? Vou. Porque nós, sem dúvida, hoje em dia, acho que aqui a grande questão é, nós assistimos a uma massificação muito grande daquilo que é o processamento alimentar. Uhum. E talvez também associado um bocadinho ao marketing que é feito aos alimentos, nós às vezes procuramos características nos rótulos que podem também não ser aquelas que nos dizem se o alimento é mais equilibrado ou não. Pois, porque há ali passa a expressão, uns palavrões, não é? Que nós não fazemos ideia do que é que aquilo quer dizer. Exatamente. E que significam, se calhar, coisas tão simples como açúcar ou sal, não é? Isso é uma coisa muito interessante, Sónia, porque é assim, hoje em dia há muitas formas de dizer açúcar, há muitas formas de se expressarem os aditivos alimentares, por exemplo. Ora, aí está. Nós temos alimentos cada vez com mais aditivos e temos várias estratégias interessantes da indústria alimentar para que o consumidor ande um bocadinho perdido. Não é enganado. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós aqui há uns anos atrás todos fixámos que alimentos com muitos Zs eram alimentos que não deveríamos consumir. Exatamente. E nós automaticamente procurávamos na etiqueta, não, isto tem muitos Zs, ou tem o E, não sei o quê, com o número à frente, não era? Que já sabíamos que aquele que não era muito bom, não é? Exatamente. Hoje em dia o que é que se fez aos Zs? Se nós repararmos, a maior parte dos alimentos nos rótulos caíram os Zs. Os Zs não caíram, os Zs estão lá na mesma, mas temos o nome do E. Deram-lhe outro nome. Fizemos a tradução, em vez de chamarmos E200 qualquer coisa, ou E400 e qualquer coisa, nós temos o nome do E. E assim a pessoa já não sabe o que é, que é um E. Mas, efetivamente, os E's continuam lá. E é isto, nós temos que ser consumidores críticos e olhar para coisas importantes nos rótulos. E o que é importantíssimo olhar num rótulo? A lista de ingredientes, por exemplo. Porque se nós temos um alimento com muitos ingredientes e se nós não conhecemos grande parte dos ingredientes que estão dentro daquele alimento, então o que é que nós estamos a comprar? Normalmente é mau princípio, não é? Exatamente. Se nós não conhecemos, então não devemos comprar alimentos que têm uma série de ingredientes que nós não conhecemos. Hoje em dia promete-se muito. Barrinha, sem adição de açúcares, 90 calorias. Nós só olhamos para as calorias, não olhamos para o resto. Ou se diz light, ou se diz, não é? Portanto, aqueles chavões que a pessoa pensa, ok, então esta não faz mal, esta é boa porque eu estou de dieta ou porque não quero consumir tanto açúcar. E afinal, se calhar estamos a comprar gato por lebre, não é? É isso mesmo. E depois olhamos para a barrinha, numa barrinha
que tem 30 gramas, nós temos uma lista de ingredientes de 5 filas, conhecemos os 3 primeiros ingredientes e de resto não conhecemos nada do que anda lá dentro. Está em chinês. Exatamente. Ou seja, os nomes realmente estão lá, nós não sabemos o que é que aquilo representa, mas achamos que porque tem só 90 calorias e não tem a adição de açúcares, que pode ter adição de 30 mil coisas que não são aqueles açúcares, mas efetivamente nós não sabemos o que é que lá anda e compramos na promessa de um alimento dietético e muitas vezes no corredor dos próprios dos alimentos dietéticos. E este é um dos problemas. Outro dos problemas é aquilo que tu estavas a falar, que é como é que eu identifico o que é um açúcar hoje em dia? Exato, eu acho que isso é mesmo importante, é percebermos quais são as palavras principais, não é? Daquilo que não queremos, no fundo, não é? É que há imensas formas de dizer açúcar. E nós não temos que ter escrito açúcar. Porque, por exemplo, sacarose, frutose, lactose, xilitol, manitol, as ozes todas, os óis, tudo isto são açúcares, são outras formas de escrever açúcar. E hoje em dia o que vem nos rótulos efetivamente são este tipo de açúcares. Pois. Porque as pessoas também já sabem procurar a palavra açúcar, tal como sabiam procurar o E200, ou o E300, ou o E400, ou os E's. E então arranjamos outras formas de os alimentos terem na mesma os açúcares não estar lá escrita a palavra açúcar. E isto é um bocadinho pernicioso, não é? Quando nós vamos analisar um alimento e queremos comprar um alimento, principalmente para quem tem questões de saúde. Porque Exato. quem não tem questões de saúde, pronto, podemos gerir a coisa ainda de outra forma. Mas quem tem questões de saúde, isto pode até ser complicado, porque de facto não identifica o açúcar. Não estamos a falar só porque estamos de dieta e queremos reduzir a quantidade de açúcar ou de sal, o que for, não é? Exatamente. Mas quem tem efetivamente algumas limitações a nível de saúde, isso pode ser perigoso mesmo, Exatamente, não é? como uma diabetes, por Exato. exemplo. Ou então ainda temos coisas piores, que é dizer assim, isto acontece em vários doces. Doce 100% sem adição de açúcar. Os doces 100% de fruta. E que nós vamos a ver, o ingrediente base é um concentrado de fruta. A minha pergunta é, então e o que é um concentrado de fruta? Um concentrado de fruta não tem açúcar? Tem. Pois. E a questão é, eu sou diabético, vou comprar um doce 100% de fruta, que a base é um concentrado de fruta que tem açúcar. Tem açúcar, obviamente. É preciso ter aqui alguma cautela também, quando selecionamos. Por outro lado, também não podemos ser completamente taxativos a analisar os alimentos, porque às vezes há uma questão que é muito comum nas consultas, que é, eu vi que o iogurte natural tinha açúcar. Claro, o iogurte tem lactose, e a lactose é um açúcar naturalmente presente. Por si só acaba por já ter açúcar. Exatamente. Não é? Por isso, um iogurte natural é normal que tenha sempre 5 ou 6 gramas de açúcar. É normalíssimo porque é a lactose e esse nunca vai deixar de estar presente. Tal como quando analisamos um puré de fruta, e o puré de fruta pode ser efetivamente 100% fruta e nós vamos à lista de ingredientes e percebemos que é fruta à base, ele vai ter lá 20 gramas de açúcar, porque é frutose. Ou seja, também esta análise é importante e é importante nós analisarmos sempre os rótulos com este espírito crítico. Não é, tal como temos o espírito crítico para ver que temos uma listagem de ingredientes que não conhecemos nada, também temos que perceber qual é que é a base daquele alimento para quando estamos a analisar o rótulo. Porque senão então caímos nos extremos. Não comemos nada, não é? Quer dizer, nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Exatamente, acabamos por cair nos extremos de agora como tudo ou não como nada. Pois. Exatamente. E não é nos extremos que nós devemos cair. Nós, de facto, devemos ir cada vez mais, e um bocadinho à base daquilo que falámos nos outros episódios, cada vez mais para os alimentos mais em natureza, quanto menos ingredientes os alimentos tiverem, melhor, porque efetivamente quer dizer que nós conhecemos mais daqueles alimentos. Por exemplo, há uma série de cereais de pequeno almoço, misturas para pequeno almoço. Então é assim um mundo, não é? Exatamente. Super pequenos almoços. Hoje em dia temos estas coisas todas. Então, de tudo o que reluz, vamos ver o que é que realmente é ouro e o que é prata e à tarde mata, como se costuma dizer. Mas perceber realmente, destes todos, quais são aqueles que têm menos ingredientes na composição. Isto também é uma coisa importante, porque nós olhamos muito para o valor nutricional e isto às vezes até lá pode não ter açúcares na composição, mas depois ter tantos adoçantes, tantos aditivos alimentares que o alimento acaba por ser até menos interessante, que é muito mais processado. Nós estamos a falar de açúcar, mas quer dizer, podemos falar de sal.
que também muitas vezes aparece em muitos sítios que nem nos passa pela cabeça, não é? Completamente. E até o próprio teor de fibra, por exemplo, estamos a falar agora dos cereais, por exemplo, não é? Portanto, tudo isso é importante ter em conta, não é? Sim, não o teor de fibra, o teor de sal. Não vamos pôr o açúcar como mal da fita, não é nada disso que estamos aqui a fazer, pelo contrário, mas perceber que tem a ver com os nutrientes de cada alimento. E também as gorduras saturadas, por exemplo, claro. Que é outra coisa importantíssima, que também convém ter sentido crítico quando olhamos para as coisas, perceber realmente o teor de gorduras saturadas, porque também muito marketing alimentar às vezes é feito em roda de determinado tipo de gorduras que até são mais saturadas do que, por exemplo, a nossa gordura de base, que é o azeite. E então mas também os óleos de coco, por exemplo, não é? Exatamente, que é uma gordura saturada. Pronto, mas que há muitos aí, pelo menos houve uma fase aí que era muito moda, era o óleo de coco para tudo, não é? Exatamente. E se calhar é muito menos saudável do que o azeite. Não quer dizer que não haja situações em que um seja útil ou o outro seja útil e o contrário não seja verdade, não é? Mas de facto, como base, com toda a certeza que o azeite é sempre mais saudável. É mais saudável e muitas das justificações que também se falava relativamente ao óleo de coco era a temperatura que o óleo de coco aguentava para confeccionar. Sim. E o azeite aguenta mais temperatura, por isso não é uma justificação para nós efetivamente não utilizarmos o azeite no nosso dia-a-dia em detrimento do óleo de coco, e de facto é uma gordura de base saturada, tal como outra gordura que foi muito massificada nos nossos rótulos e que ainda está muito presente, que é o óleo de palma, que do ponto de vista da sustentabilidade também tem aqui um impacto no ambiente importante, por causa da desflorestação de algumas zonas do globo para a produção do mesmo, mas também porque tem na sua base uma gordura saturada e aparece na maioria das bolachas, das barrinhas, dos cereais, e estes são pequeninos pormenores que nós de facto temos que estar atentos e não olhar só para o valor total de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, açúcares. Por exemplo, a questão que tu falaste muito importante das fibras. As fibras são extremamente importantes. Perceber se eu estou a escolher entre dois cereais, então eu, para além dos açúcares, devo olhar para os teores de fibra. Devo perceber quais são os cereais que têm mais fibra, são mais interessantes para mim. Porque um cereal, ao ter mais fibra, é um cereal mais integral, quer dizer que também conserva mais nutrientes, porque quando nós tiramos dos nossos cereais, por exemplo, do arroz integral, quando nós tiramos a parte de fora do cereal, que é onde está concentrada a grande parte da fibra e dos nutrientes, nós estamos ali a perder muitas características nutricionais. Por isso a fibra também é outra das coisas que nós efetivamente temos que olhar. Existem ferramentas que nos ajudam nisso, Sónia. Nós hoje em dia temos um descodificador de rótulos. E com esse descodificador de rótulos também está acessível para todos nós. Conta lá. Temos um descodificador de rótulos? Exato. Como é que é isso? Então, no Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que está disponível online, no site do Nutrimento, mas podem colocar em qualquer motor de busca, descodificador de rótulos. Nós temos todos acesso a um descodificador que pode andar connosco até na carteira e que nos diz, de facto, o que é um alimento que é alto teor de açúcar, ou médio, ou baixo, ou de gorduras saturadas, ou de gorduras totais, ou de sal. Ou seja, nós até já temos este descodificador e que podemos utilizar para fazermos escolhas efetivamente mais informadas. E é um material giríssimo. Também devemos ter cautela ao utilizá-lo. Eu não vou aplicar um descodificador de rótulos ao azeite, que é uma gordura, e dizer, é um alimento rico em gordura. Claro que é um rico em gordura. Claro. Exatamente, porque já tive às vezes questões destas, que aplicaram aquele descodificador a uma gordura, quer dizer, claro que vai dar alto teor de gordura, mas não é ali que tínhamos que aplicar. É, por exemplo, nos cereais, nas barrinhas. Então estamos a comparar. Vamos comparar o que é que realmente tem mais sal, o que é que tem mais açúcar, e aí fazer uma escolha mais informada. Isto é interessante comparar neste tipo de produtos que acabam por ser mais processados e não o azeite, que estamos a falar de um produto minimamente processado. Pronto. E é interessante a utilização deste descodificador, ou seja, nós em dieta já temos ferramentas que nos ajudam mais ou menos a interpretar os rótulos. A questão é todos estes se's que se vão colocando aqui à volta dos rótulos e que muitas das vezes acabam por confundir ainda mais os consumidores. Pois, o comum dos mortais, não é? Que vai às compras e olha para o rótulo e
Exatamente, exatamente. E como outra coisa que falámos há pouco, também relativamente quando estávamos a falar da temática do desperdício, mas que também se aplica nesta questão da rotulagem, que é perceber as datas de validade também. Sim. Perceber o que é um alimento que nós devemos consumir até aquele prazo, consumir até, que são alimentos que se podem deteriorar depois daquele prazo, ou um alimento que é consumir preferencialmente antes de, que nós podemos consumir após aquele prazo. Isso é outra das características dos rótulos que nós também devemos ter atenção. Outra delas é a origem dos alimentos. Diz origem em termos de ser português, país, não ser, exatamente, que nós muitas das vezes também não olhamos para a origem dos alimentos. Sim. E então muitas das vezes andamos a comprar alimentos que até são produzidos em Portugal, mas compramos o alimento que vem de Espanha, que vem, não interessa. Sim, de outro país qualquer. Por isso a origem dos alimentos também é uma das coisas que nós devemos olhar nos rótulos e que é extremamente importante e que nós também não olhamos. Por isso todos estes pormenores são importantes. Outra coisa também, que é espírito crítico, não comprar só por comprar. O que é que eu quero dizer? Hoje em dia, infelizmente, alimentos base como o pão têm ingredientes que nós não estamos à espera que estejam lá. Pois é, já falámos nisso as duas, é verdade. Exatamente. É verdade. E nós temos que olhar para aí também. Não é só por comprar. Hoje em dia, eu costumo dizer que nós temos que... Os rótulos são os nossos melhores amigos no supermercado, sem dúvida nenhuma. Mas o pão também tem muito que se lhe diga, porque muitas das vezes nós compramos o pão à unidade, não compramos um pão embalado que tem um rótulo com uma etiqueta. Mas mesmo nos hipermercados, eles têm lá em letras muito pequenininhas, mas têm ao lado do nome do pão e do preço. Tipo onde está o preço, não é? Exatamente. É o nome do pão e tem um descritivo tem um daquilo descritivo dos ingredientes. Okay. E é para aí que nós temos que olhar. No outro dia, a minha mãe trazia-me um pão de beterraba e um de alfarroba. E eu olhei para o pão e achei que o pão estava com demasiado bom aspecto. E pensei assim, isto de pão não deve ter nada, deve ser qualquer coisa parecida com pão. É que chamaram pão. Exatamente, fui ler o descritivo, exatamente. Então, o pão tinha açúcar, o pão tinha gordura, tem todos os ingredientes que não é suposto um pão ter, a não ser que aquilo fosse um pão doce ou um pão de leite, mas se tivesse escrito dessa forma, tudo bem. Agora, este tipo de pão que até é conotado como mais equilibrado... saudável, não é? Porque é beterraba, por exemplo, não é? Exatamente, beterraba, farinha de alfarroba. Nós, à partida, já vamos com muito mais confiança para este tipo de alimentos. Hoje em dia já nem aqui podemos ir com esta confiança. Temos mesmo que analisar qual é a composição do alimento, porque, efetivamente... nós começámos a adicionar muitos outros ingredientes aos alimentos base que não existiam há uns anos atrás. E por isso é que eu digo que nós temos de ser sempre críticos, independentemente de estar no corredor dos dietéticos, independentemente de ter cereais, independentemente de ter lá um ingrediente XPTO dentro... Porque... E não nos podemos esquecer que depois temos o marketing por cima também para vender produtos, não é? Sempre. De facto é verdade. Eles estão lá para serem vendidos, portanto sempre. A marca está lá em cima a dizer compra-me, não é? É isso mesmo. Isso foi como, por exemplo, os sem glúten e os sem lactose. Há alimentos que têm um descritivo de sem glúten e sem lactose que desculpem a expressão, mas é de atirar para o chão a rir, porque, efetivamente, se aquilo não é um ingrediente que de base tenha glúten ou lactose, é obviamente que ele, à partida, será isento, a não ser que ele seja manufaturado numa mesma fábrica que tenha ingredientes, que tenha outros alimentos que tenham lactose ou glúten e, por contaminação, o poderia ter. Mas há muitos que não têm, só que por ter aquela menção na rotulagem e no package, o que acontece é que as pessoas vão comprar mais caro Óbvio. Um alimento que até é naturalmente isento do glúten ou de lactose, que aí também, muito por moda, as pessoas consomem, porque há pessoas que têm problemas e efetivamente têm que o fazer. Claro, que não podem consumir ou não devem, não é? Exatamente, e pronto, e grande parte, felizmente, não tem essas condições de saúde e até os pode consumir. Mas acabamos todos por andar aqui um bocadinho perdidos no meio desta temática, porque efetivamente existem muitas formas de dar a volta às coisas e de chamar nomes às coisas. Glúten e a lactose pode ser um bom tema para nós falarmos no próximo programa. Acho que sim.
Combinado. Obrigada. Obrigada, Simone.